É 19 de dezembro de 1981. Lewis Boren, de 24 anos, amarra sua prancha de surf no bagageiro do seu carro e dirige-se para Moss Beach, ao sul de São Francisco, e ele vai encontrar um amigo para uma sessão de surf matinal. Neste dia, o clima está frio e o céu está nublado. Uma tempestade se aproxima, causando ventos de 90 km por hora, provocando ondas imensas, e os amigos decidem que vão aproveitar ao máximo. Eles se encontram do lado sul da praia e se preparam para pegar as ondas. Eles colocam seus trajes de mergulho e descem à praia, onde entram nas águas geladas do Pacífico e remam juntos em direção ao mar. As ondas para surf estão incríveis essa manhã, e os dois amigos aproveitam muito, passando a manhã toda na água surfando até a hora do almoço, quando os dois decidem que é hora de sair. Eles voltam para a praia e tiram suas roupas de mergulho, e então vão para o estacionamento, onde os dois almoçam antes de voltarem para casa. Logo após as 14 horas, Lewis e seu amigo se despedem e se separam. Eles não percebem, mas esta será a última vez que eles verão um ao outro. No caminho de volta para o carro, Lewis para e olha para o Pacífico mais uma vez. As condições do clima para surfar as ondas continuam boas. E apesar da praia estar deserta, ir embora e perder a oportunidade de surfar mais um pouco aquelas grandes ondas é demais para Lewis. Então, ele decide ficar e surfar um pouco mais antes de voltar para casa. Ele volta para a praia e se prepara para entrar no mar. Enquanto Lewis rema sozinho, uma sensação estranha toma conta dele. Ele não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado. Mesmo sabendo que a praia está totalmente deserta e ninguém está por perto, Lewis está assim sendo observado, só que de baixo por um dos predadores mais mortíferos do oceano, um imenso tubarão branco. Antes de continuarmos a história, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse e considerasse compartilhar este vídeo. Eu serei eternamente grato por isso. Agora, voltamos à história. O tubarão segue cautelosamente por baixo da superfície da água, observando Lewis à distância. Se não fosse um dia de verão com o tempo limpo, provavelmente Lewis conseguiria perceber a presença do animal. Mas os ventos fortes varrem a superfície do oceano, jogando a água para cima, deixando tudo turvado. E o tubarão instintivamente usa isso a seu favor. O grande tubarão branco se move furtivamente logo abaixo de Lewis, e é quando tudo acontece. Ele se vira para cima e dispara em um ataque furioso. Lewis, que estava deitado na prancha e esperando o melhor momento para se levantar e surfar, de repente vê uma explosão aquática ao seu redor. Ele é atingido com imensa força e sente uma pressão terrível nas costas e no peito. E então, silêncio. Tudo acaba em um instante e Lewis se foi. Na manhã seguinte, dois surfistas andando na praia descobrem a prancha sendo arrastada pelas ondas. Olhando mais de perto, eles percebem que está faltando um pedaço enorme dela do lado esquerdo. Desconfiados, eles chamam as autoridades e entregam a prancha para o Laboratório de Recursos Marinhos de Monterey para uma análise laboratorial. Eles determinam que os sulcos do dano gravados na prancha são de dentes e que o dano foi causado por um tubarão branco. Notícias de um potencial ataque mortal de tubarão viajam rápido e é amplamente divulgado na mídia que o tubarão tem entre 5,5 a 6 metros de comprimento. Mas as medidas das impressões do dente tiradas por pesquisadores contam uma história diferente. Para eles, o tubarão que atacou Lewis tem mais de 7 metros. Tornando-o o maior tubarão branco já registrado com evidências verificáveis. Um verdadeiro monstro das águas. Os restos mortais de Lewis foram recuperados e identificados 4 dias depois, na véspera de Natal, a apenas 800 metros ao norte de onde ele estava surfando. Seu corpo está completamente intacto, além de uma única grande ferida maciça que atravessou toda sua cavidade torácica esquerda, que combina perfeitamente com a parte da mordida na prancha. Isso determinou que Lewis morreu instantaneamente, e que o ataque
Provavelmente foi uma única mordida exploratória. O tubarão responsável nunca foi capturado ou identificado. Dizem que mais pessoas morrem de cocos caindo sobre suas cabeças do que de ataques de tubarão. Eu, o redator deste vídeo, acredito firmemente que as vítimas de tubarão e as pessoas em geral ainda assim certamente preferem se arriscar com a fruta. A história que você vai ouvir a seguir é conhecida como o mais brutal ataque de tubarão registrado na história. O vídeo pode conter fatos sangrentos e perturbadores para alguns espectadores. Se você é sensível a conteúdos assim, por favor não assista este vídeo. Mas se quiser continuar, gostaria de pedir a você que se inscrevesse e deixasse o seu like. Isso significa o mundo para nós. Clique no link abaixo e siga-nos no Instagram. Lá postamos diariamente encontros de predadores com humanos e suas consequências em vídeos curtos. O episódio de hoje nos leva perto da costa australiana conhecida como Wisemans, perto de Port Lincoln, em Peak Bay, no sul da Austrália. Aqui, a paisagem é tranquila, composta por matas, falésias costeiras inspiradoras e bolsões de praias isoladas de areia branca. Não é de se admirar que este local seja conhecido como um dos principais pontos turísticos da Austrália, tanto para quem busca a aventura quanto para quem está de férias. Por outro lado, há também o Wisemans Beach, um local mais isolado, semelhante a uma grande lagoa e um local de pesca privilegiado para quem prefere uma experiência mais tranquila e remota das águas azuis profundas da majestosa baía. Para aumentar ainda mais a sua beleza, o ecossistema da região costeira está repleto de uma variedade de vida selvagem única, desde marsupiais como cangurus cinzentos, até répteis como cobras e tigres e lagartos de língua azul, até os magníficos papagaios e aves marinhas que habitam seus céus. Além disso, a costa apresenta uma variedade de criaturas aquáticas, desde belos mamíferos marinhos como leões marinhos e focas, até alguns dos animais mais perigosos conhecidos pela humanidade. Uma lista que inclui a água-viva, visualmente deslumbrante, mas notoriamente mortal, e claro, o tubarão branco. Famosa pela experiência única que oferece aos caçadores de emoção de mergulho em gaiola com grandes tubarões brancos, essas águas foram confirmadas como anfitriãs de uma das maiores populações desses magníficos e antigos predadores no mundo de hoje. Apesar do risco potencial e perigos que podem representar para os seres humanos em um encontro próximo, o fato é que os ataques de tubarão são ocorrências extremamente raras em Peak Bay. Ao contrário do que a maioria presumiria, dado ao grande número de grandes tubarões brancos contidos em suas águas. Anualmente, em todo o mundo, há em média cerca de 70 ataques de tubarão registrados contra humanos, e apenas uma fração deles resulta em perdas de vida. Na verdade, trata-se de um número relativamente pequeno de incidentes. Desde o ano em que este ataque ocorreu, um ataque de tubarão não resultou em uma fatalidade humana nestas águas por 9 anos consecutivos. Quando, em janeiro de 1974, Terry Manuel, de 26 anos, foi morto e comido por um tubarão branco que atacou-o violentamente durante sua subida de um mergulho com abalone. Shirley Ann Durden, seu marido Barry e seus 4 filhos migraram recentemente para a costa da Baía de Peak Bay, de uma cidade rural australiana conhecida como Carcon, que ficava a cerca de 1 hora de carro para o interior. Devido às graves alergias de Barry à vida na fazenda, a mudança foi, além disso, uma realização para o casal, pois muitas pessoas consideravam morar na praia um sonho de longa data. Em 3 de março de 1985, a família decidiu passar a tarde na praia com um grande amigo de Shirley e Barry, Kate Coventry. Enquanto eles se acomodavam na praia, o trio de adultos se preparava para mergulhar em busca de vieiras, enquanto as crianças brincavam na praia. Os 3 adultos se vestem e se equipam com seus snorkels,
Shirley e Barry avisam as crianças que logo estarão de volta e não ficarão muito longe da costa. As crianças, já muito envolvidas em suas brincadeiras na praia, respondem com indiferença com acenos de cabeça rápidos e desatentos, e se despedem apressadamente, sem saber, é claro, dos horrores que estão por vir. Depois de coletar suas vieiras, Barry e Kate vão para a costa e esperam Shirley, que continua no mar procurando mais algumas vieiras. Os dois homens conversam e brincam com as crianças, enquanto gabam-se de quem conseguiu pegar mais vieiras. Shirley continua no fundo do mar, a cerca de 2 a 3 metros de profundidade, hipnotizada pela vista e pela experiência geral que estava tendo. O tempo passa e ela percebe que pegou mais vieiras do que pretendia inicialmente. Ela se vira lentamente e começa a se dirigir para a costa de volta para a sua família. Um grande tubarão branco, que testemunhas do ocorrido dizem ter cerca de 6,5 metros de comprimento e altamente faminto, emerge das profundezas do oceano em busca de sua próxima refeição. Sua visão não é das melhores, mas ele tem outras habilidades incríveis, como detectar sangue e baixas vibrações na água e pré-determinar a distância e o tamanho do objeto, como um peixe ferido, por exemplo, que despertaria instantaneamente seus instintos e sua capacidade total, dado ao nível de fome do animal. Semelhante ao que acontece com os ursos, é importante observar que existem 2 tipos de ataques de tubarão. Em outras palavras, existem 2 maneiras de categorizar ataques de tubarões. O primeiro tipo de ataque é o provocado. Existem vários casos documentados em que humanos provocaram de alguma forma o animal e, sem surpresas, foram atacados como resultado. O segundo tipo de ataque são os não provocados. Nessas circunstâncias, o tubarão ataca um humano por curiosidade ou, em casos mais raros, intencionalmente querendo consumi-los. Os movimentos de Shirley na água ao voltar para a superfície são lentos. Ainda assim, o grande tubarão consegue escanear e identificar seus movimentos na água, enquanto nada em direção a ela. Ela chega à superfície e nada em direção à costa. O tubarão foca em Shirley enquanto ela nada calmamente em direção a Barry e Kate, totalmente despreocupada e desprevenida do perigo iminente. E em uma cena que parecia vir direto de um filme de terror, o tubarão lança seu ataque furioso sobre Shirley. Testemunhas locais dizem ter visto o tubarão levantar Shirley quase 2 metros de altura enquanto chacoalhava seu corpo vigorosamente de um lado para o outro, como se fosse uma boneca. Uma técnica que tubarões comumente usam para arrancar membros, rasgar gordura grossa e carne. A poderosa mandíbula do animal rasga Shirley ao meio. A água do oceano fica vermelha como sangue. Os homens e as crianças na costa ficam petrificados de choque e assistem impotentes enquanto a fera começa a devorar partes do corpo de Shirley. Barry sai do seu estado de choque e tenta pular na água atrás dela, mas é impedido por Kate e as crianças. Enquanto grita, "Ela se foi, ela se foi." Os homens e as crianças continuam petrificados observando o que acabou de acontecer. De repente, eles veem o torso de Shirley flutuar na água com face para baixo. O tubarão mordeu o meio de seu corpo e a partiu no meio. Na cena que parecia ter sido tirada de um filme de Hollywood, o tubarão branco retorna e, diante dos olhos de toda a sua família traumatizada, arranca a cabeça de Shirley de seu corpo e se vira em direção ao horizonte, nadando para as profundezas do oceano. O horror, porém, ainda não havia acabado. Vários relatórios da cena do ataque indicaram que as equipes de resgate tentaram recuperar o que restou de Shirley na água, mas eles nunca encontraram seu corpo. Apesar de dias intensos de esforços de busca para ajudar a pelo menos dar paz aos familiares de Shirley, não havia nenhum sinal do resto do corpo na cena do ataque ou nas proximidades. A única coisa que encontraram é uma das nadadeiras que ela usava na hora do ataque. As buscas acabaram por ser canceladas. Mais tarde, presumiu-se que o grande tubarão branco retornou e devorou o que havia restado do corpo de Shirley pela 3ª e última vez, para terminar de uma vez por todas com tudo o que restava dela, deixando Barry, as crianças, amigos e familiares com nada,
além das lembranças de uma mulher que todos amavam. Esta é La Jolla Cove, uma praia pequena escondida entre falésias de arenito. Por causa de sua beleza extraordinária, La Jolla Cove é uma das praias mais fotografadas do sul da Califórnia. Também é um dos locais mais desejados de San Diego para passeios de caiaque, snorkeling e mergulho. A água é calma, ecologicamente protegida, e proporciona um lugar seguro para a fauna marinha. Como a água é protegida, pranchas de surf, pranchas de bodyboard e outros dispositivos de flutuação não são permitidos por aqui. Visualmente, a enseada é uma joia de tirar o fôlego, escondidas com curvas e cavernas atraentes. A beleza impressionante desta vista para o mar simplesmente não pode ser ignorada. Muitas espécies de animais habitam estas águas, incluindo o leão marinho da Califórnia, o peixe garibaldi, o curvo marinho, o pelicano marrom, a estrela do mar, a arraia morcego, a arraia redonda, o polvo e muitos outros que você pode encontrar ao mergulhar por aqui. É aqui, no fundo dessas águas, que se passa o relato de hoje. Se você gosta de conteúdos assim, comente dizendo o que achou do vídeo. Se inscreva e deixe o seu like. Isso significa um mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. É domingo, dia 14 de junho de 1959, e Robert Pumperin, um engenheiro de 33 anos, e seu amigo Gerald Lair, juntamente com suas namoradas, estão se preparando para mais um fim de semana divertido na praia de La Jolla Cove. Robert coloca seus equipamentos de mergulho na mala e aprende no teto do carro, e juntos, os dois casais seguem para as águas geladas do Pacífico. Está frio e nublado neste dia. O clima e a temperatura não estão favoráveis para mergulho, mas os amigos decidem que vão aproveitar ao máximo. Eles vestem as nadadeiras, colocam suas máscaras e descem à praia para mergulhar em busca de abalones, enquanto suas namoradas os aguardam na praia. Além de ser divertido, pescar abalones pode ser muito lucrativo. Este é um produto de alto valor, que possui uma grande demanda de compradores. Eles são considerados uma iguaria gastronômica em diversos países, e sempre tem pessoas dispostas a pagar altos preços pelo molusco. Os dois homens são praticantes do mergulho livre, e neste dia não estão com roupas de mergulho e vestem apenas calção de banho. Eles estão de 9 a 12 metros abaixo da superfície do mar. Esta profundidade indica que os amigos são excelentes mergulhadores. A pescaria está incrível neste dia, e os dois amigos pegam muitos abalones. Eles passam o dia na água, mergulhando a tarde inteira em Alligator Head, uma parte que fica na extremidade oeste da praia. Por volta das 5:10 da tarde, os homens estão no fundo do mar a uma distância de cerca de 18 metros um do outro. Este é um momento de felicidade. Eles estão satisfeitos com o dia incrível que tiveram e se preparam para os últimos mergulhos daquele dia. Eles não sabem, mas estes serão os últimos momentos juntos. Lair está próximo do fundo do mar quando uma sombra imensa passa a uma distância muito próxima, bloqueando boa parte da luz do sol. Ele olha para cima e vê um peixe enorme com a parte de baixo na cor branco acinzentado, com uma grande cauda, lentamente balançando de um lado para o outro. O peixe continuou nadando até desaparecer em um denso grupo de algas. Um pouco nervoso, Lair está decidindo se vai continuar procurando por abalones ou vai alertar seu amigo e seguir para a praia. Antes de fazer isso, ele resolve subir à superfície para pegar ar. Segundos depois de subir à superfície, Gerald ouve seu amigo gritar: "Me ajude!" Pensando que seu amigo poderia estar com cãibra, ele rapidamente se vira e vê Pumperin sendo levantado por alguma coisa para fora da água enquanto perde sua máscara de mergulho. No instante seguinte, ele vê seu amigo desaparecer sob a superfície.
Gerald mergulha para ver o que está acontecendo e vê seu amigo se debatendo com a parte de baixo do corpo inteira dentro da boca de um grande tubarão branco. Pelo tamanho do animal, inicialmente Gerald acha que é uma orca. Ele volta para a superfície para recuperar fôlego e mergulha novamente. Dessa vez, o tubarão está deitado no fundo arenoso do oceano, balançando a cabeça violentamente de um lado para o outro com Pumpereen em suas mandíbulas, com seu torso inteiro firmemente preso aos dentes serrilhados do predador, rodeado por uma nuvem sinistra de cor carmesim. Neste momento, Jared tem certeza, é um tubarão branco, com cerca de 6,5 metros de comprimento. Ele balança os braços freneticamente na tentativa de assustar o animal, mas a atitude não surte efeito algum. Ele volta para a superfície e grita pedindo socorro. Mas a distância da praia não deixa ninguém o ouvir. Percebendo que não havia nada que pudesse fazer, Lair nada em direção à costa. A cerca de 15 metros da praia, ele é recebido por um homem que percebeu seu desespero e veio ajudar. William Ebbets estava parado em um ponto rochoso elevado com vista para a visão do ataque. Ele testemunhou toda a tragédia. Lair consegue alertar os salva-vidas e alguns mergulhadores na área da enseada. Ao todo, 10 mergulhadores entram no mar e passam as próximas 2 horas procurando por Pumpereen no local do ataque, acompanhados por um mergulhador da instituição Scripps de Oceanografia. Juntos, eles vasculham o fundo do mar, com equipamentos de mergulho autônomo até a escuridão da noite chegar encerrando seus esforços. Nenhum fragmento da vítima, suas roupas ou equipamentos foram encontrados naquele dia, e nenhum tubarão foi avistado. Mais tarde, na noite do domingo, Lair foi entrevistado por Conrad Lindbergh, biólogo e mergulhador-diretor da instituição Scripps. Ao descrever o tubarão, Lair disse que tinha o ventre branco acinzentado e o dorso cinza, sem marcas distintas. Sua dimensão aproximada era de 6,5 metros de comprimento. Ele também indicou que seus dentes tinham cerca de 5 centímetros de comprimento. Lair estava usando uma máscara facial que corrigia a extensão causada pela refração da luz na água e lhe dava excelente visão debaixo do mar. E suas estimativas não foram consideradas exageradas ou errôneas. No dia seguinte, um helicóptero avistou a nadadeira azul de Pumpereen flutuando na superfície. Várias horas depois, seu saco de mergulho contendo 2 abalones apareceu na praia. 2 dias depois, pescadores avistaram um grande tubarão na entrada do canal próximo à região do ataque. Os tripulantes estimaram que o tubarão tinha de 6 a 12 metros de comprimento. Os guardas florestais tentaram capturar o tubarão espalhando sangue de gado na água. Eles não encontraram nenhum tubarão da magnitude do assassino relatado. Alguns dias após o ataque, uma nadadeira com o que parecia ser marcas de dentes de tubarão apareceu na praia. Pelas iniciais gravadas na barbatana, foram identificadas como tendo pertencido a Pumpereen. Em sua declaração juramentada no Tribunal Superior, que foi peticionada pela família para declarar Pumpereen legalmente morto, Lair testemunhou e narrou todos os acontecimentos da tragédia que presenciou. Ele disse ter certeza de que Pumpereen já estava morto quando ele o viu com a metade do corpo dentro da boca do animal. Na melhor das hipóteses, morreu poucos minutos mais tarde. Outra testemunha na audiência foi William Ebbets, que estava fazendo um piquenique na enseada naquele dia e nadou para ajudar Lair a voltar para a praia depois de ouvir-o gritar por socorro. De acordo com o depoimento de Ebbets, quando chegou à costa, era claro que Lair estava em estado de choque. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam arregalados. Ele estava visivelmente apavorado, mas foi coerente ao relatar o que havia presenciado. Uma investigação mais aprofundada revelou que 3 eventos podem ter despertado o Grande Branco. Antes da chegada de Larry e Pumpereen à enseada, vários peixes foram capturados por pescadores. Sinais de socorro emitidos nas águas por peixes arpoados podem ter sido um atrativo. Em segundo lugar, não muito longe de La Jolla Cove, havia um viveiro de focas, presas conhecidas dos Grandes Brancos. Por último, e talvez o mais significativo, na noite anterior, uma baleia morta apareceu na praia, a cerca de 800 metros de distância. Correntes e ventos provavelmente criaram um corredor de odor que atraiu o tubarão. A parte norte dessas águas, além de ser mais agreste e fria, há populações muito maiores de leões marinhos e focas, principais presas da dieta do tubarão branco. Essa abundância de comida atrai mais tubarões.
Nos últimos 15 anos, 31 ataques e 2 mortes ocorreram no trecho do oceano entre o sul do condado de Marin, Monterey, e as ilhas Farallon, ao largo de São Francisco. Esta área é conhecida como o Triângulo Vermelho, porque foi o local onde ocorreram mais ataques do que qualquer outro lugar do mundo. O evento devastou a comunidade local de esportes oceânicos e os efeitos duraram por muito tempo. Os negócios secaram nas lojas locais de mergulho e surf. Hotéis e motéis na área da praia estavam praticamente vazios. O ataque ocorreu no início do que normalmente seria a alta temporada. Mas poucos, entre uma comunidade de banhistas regulares, desejavam aceitar o fato de que Pumperin havia sido morto por um tubarão branco. Circularam rumores, histórias sobre triângulos amorosos e fraude de seguros. Em um artigo de San Diego Union de 1º de julho, cobrindo a audiência da petição da morte de Pumperin, o advogado da viúva declarou que as apólices de seguro de vida de Pumperin não continham uma cláusula de indenização dupla. Neste caso, sua esposa ganharia o dobro do valor da indenização pela forma como Pumperin morreu. A divulgação dessa informação privada em um artigo pode ter sido uma resposta às desconfianças persistentes da comunidade, dizendo, na verdade, que uma pessoa com a intenção de cometer um assassinato tão elaborado não teria perdido a oportunidade de dobrar sua recompensa. Mesmo assim, dúvidas como estas persistem até os dias de hoje. Gerald Lair se profissionalizou e continuou mergulhando após a tragédia. Prepare-se para conhecer um lugar com muito verde, montanhas, praias e um mar estonteante. A geografia da região do relato de hoje é privilegiada, e isso é indiscutível. Estamos na cidade do Cabo, África do Sul. Cercada por montanhas inspiradoras, o primeiro lugar que chamará sua atenção ao circular por aqui provavelmente será o imponente Tambon Mountain. A montanha tem cerca de 3 km de extensão e é um dos grandes símbolos da África do Sul. Por aqui existem pinguins e grandes colônias de focas, que por consequência atraem muito dos predadores mais temidos dos mares. Um animal que causa talassofobia até nos mais corajosos, o formidável tubarão branco. Aqui parece que todo mundo tem uma história de tubarão apavorante para contar. Uma das mais famosas é a de um tubarão que devorou um pedaço enorme de um skysurf de um navegador, que por pouco não levou suas pernas junto. Milagrosamente, ele saiu ileso. Muitos turistas navegam por essas águas tentando controlar os nervos, ao mesmo tempo que procuram sinais de movimento brusco entre os cardumes de peixes e o movimento da água que dançam diante de seus olhos. Os guias costumam acalmá-los, dizendo que, estatisticamente falando, é praticamente impossível morrer atacado por um tubarão. No entanto, mesmo assim, o grande tubarão branco tornou-se uma ameaça para a indústria turística da cidade do Cabo. Muitas pessoas morreram em pouco mais de uma década na África do Sul, atacadas por tubarões. E segundo dados oficiais, houve 5 ataques de grandes brancos em apenas um ano. As autoridades foram forçadas a tomar medidas drásticas após anos de resistência dos conservacionistas. No ano de 2013, como parte de um experimento, eles implantaram redes de tubarão pela primeira vez, na tentativa de acalmar os ânimos dos mais afobados. Redes tradicionais foram proibidas porque matavam os tubarões, mas essa é diferente. A rede se estende até o fundo do mar e cria uma zona de exclusão, para que as pessoas possam nadar sem que outras criaturas marinhas entrem na área. E como o tamanho da malha é muito pequena, apenas 4 centímetros, nenhum tubarão fica preso nela. Nessas praias existem também observadores de tubarões, um grupo de pessoas que se reveza olhando atentamente o mar, para avisar os banhistas sobre a presença de tubarões, na tentativa de oferecer algum alívio para o medo que estes animais incitam na mente dos que entram no mar. Os observadores, a rede e as muitas tentativas de equilibrar a demanda para proteger os humanos com a necessidade de preservar as populações de tubarões como reis da cadeia alimentar, custa caro, mas é um preço que os contribuintes estão dispostos a pagar, para ter a sensação de segurança e diminuir a repercussão das histórias assustadoras que correm por aqui. E neste vídeo você vai conhecer uma delas.
Se você gosta de conteúdos assim, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso significa o mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. É manhã de segunda-feira, 15 de novembro de 2004, e uma senhora de 77 anos está colocando seu roupão de banho após tomar um café reforçado. Ela está se preparando para ir nadar na praia de Sunny Cove em Fish Rock, como religiosamente faz 6 vezes por semana. Seu nome é Tina Webb. Ela é uma senhora que goza de muita saúde e vigor físico para a sua idade, e dedica muito do seu tempo todos os dias a cuidar da alimentação e do corpo. A senhora é conhecida por ser uma pessoa humilde e excepcionalmente gentil, que daria qualquer coisa a qualquer um. Ela foi professora de uma faculdade de educação, onde deixou a reputação de ser inteligente e com uma força moral que fazia os alunos a adorarem e se orgulharem de tê-la como mestra. Com uma fala simples e profunda, ela era amante das artes e da literatura. Ao caminhar pela passarela em direção à praia, ela acidentalmente foi fotografada por um fotógrafo que registrava a paisagem. Mais tarde, esta foto foi imortalizada por seus familiares, uma lembrança dos seus últimos momentos. Ao chegar na praia, Tina se encontra com alguns amigos. Eles formam um grupo de aposentados que também nadam todas as manhãs na praia de Fish Rock. Nesta época, um número maior do que o normal de tubarões é noticiado, e muitos aposentados passam a evitar a água. Alguns pedem para que Tina não entre no mar e fique na praia junto com eles. Os relatórios da equipe de observação indicam que muitas pessoas continuam a ignorar os avisos de tubarão. Os observadores de tubarões informaram que as pessoas em Fish Rock foram verbalmente abusivas quando foram convidadas a deixar a água devido aos avistamentos de tubarões antes do incidente. Os observadores relatam que houve pessoas que se recusaram a deixar a água nas praias adjacentes, mesmo após o incidente, quando as praias foram oficialmente fechadas. A adesão do público aos avisos de tubarão continua sendo um desafio constante. Tina era uma dessas pessoas, teimosa e destemida. Além disso, ela nada no local há pelo menos 17 anos, e nunca nada aconteceu a ela até então. Ela desconsidera todos os avisos, tira o seu roupão, coloca seus óculos e sua touca vermelha e segue para seu mergulho matinal como se fosse um dia como outro qualquer. Um dos amigos de Tina disse posteriormente: "Eles nos avisaram que havia tubarões na baía, e nós dissemos a ela que não deveria entrar. Mas ela não quis nos ouvir. Ela nunca ouviu." Muitas das pessoas que desistem de entrar na água, depois que foram avisadas sobre os tubarões, ficam na praia, observando e admirando alguns corajosos que decidiram entrar, incluindo Tina Webb, que é uma excelente nadadora e está a centenas de metros dentro do oceano, nadando entre idas e vindas em paralelo à linha da praia. O tempo está calmo, com um vento suave soprando a superfície do mar. Não há nada por perto para mascarar as vibrações que Tina emite no mar enquanto bate os braços e pernas nadando no oceano, facilitando ainda mais para que os sensores biológicos dos tubarões nas redondezas captem sua presença. A senhora está a cerca de 150 metros da praia, nadando de costas, quando começa a sentir vibrações vindas debaixo d'água. Ela não sabe, mas acabou de virar objeto de fascínio do predador mais evoluído dos mares. Alguns segundos depois, ela vê a barbatana de um tubarão passando a poucos metros de distância. Nesse momento, por mais corajosa que seja, Tina começa a entrar em pânico. O tubarão está circulando lentamente em volta dela. E em um momento de gelar o sangue, o animal se coloca diretamente em sua frente e ergue ligeiramente a cabeça para fora d'água. Tina encara o imenso predador nos olhos por alguns instantes antes dele submergir novamente. A pequena, frágil e indefesa senhora de 77 anos está paralisada, em completo estado de choque. Nunca antes em 17 anos de história ela tinha visto qualquer tubarão. E de repente um gigante aparece tão próximo que ela pode sentir seu cheiro. Tina grita e começa a nadar desesperadamente para a praia. Mas por mais que ela seja habilidosa e rápida, não havia como competir com o tubarão. Antes dela puxar ar para gritar novamente por socorro, o tubarão se lança contra ela, atingindo o meio do seu corpo, com uma mordida devastadora em seu abdômen. Ele chacoalha a cabeça violentamente por 3 vezes e então a solta de suas mandíbulas e fica nadando ao seu redor, observando a senhora agonizar.
Cerca de 15 testemunhas assistem atônitos ao ataque. Muitos deles são nadadores amigos de Webb. Um pescador chamado Jeffrey Andrews vê o horrível ataque com binóculos do mirante dos pescadores em Elspar e começa a agitar uma bandeira vermelha energicamente na tentativa de avisar os outros banhistas sobre o ataque. O tubarão emerge das profundezas e ataca violentamente a senhora mais uma vez, diretamente em seu torso. Seu abdômen se abre e seu intestino se espalha pela superfície do azul cristalino do oceano, formando um vermelho rubro que parecia ter saído da cena de um filme de terror. O grande branco mais uma vez dá uma volta no corpo flácido de Tina Webb, e com um golpe final, o predador trava firmemente o corpo da senhora de 77 anos em suas presas serrilhadas, pontiagudas, e a chacoalha violentamente de um lado para o outro. O predador nada com um pedaço de Tina em suas mandíbulas por alguns metros, e logo em seguida volta para buscar o que restou. Dessa vez, ele finalmente a arrasta para o fundo do mar, para nunca mais ser vista, deixando seus amigos e familiares com nada, além de sua touca que ficou boiando na água. As testemunhas oculares paralisadas de medo e horror nada puderam fazer, além de assistir à barbatana do animal submergir e desaparecer nas profundezas do oceano, deixando para trás um rastro de horror, eternizado na mente de todos que presenciaram a cena. Uma embarcação de pesca marítima, 2 barcos salva-vidas e um helicóptero vasculharam o mar minuciosamente em busca de Tina Webb, e mergulhadores da polícia fizeram buscas debaixo d'água durante toda a manhã. As buscas foram encerradas na hora do almoço e nada foi encontrado, além da touca de mergulho. Um helicóptero da Red SkyMed também foi enviado para auxiliar nas buscas. O oficial piloto da aeronave avistou um tubarão branco na área próxima ao ataque, após várias horas de voo ao redor da cena. Ele relatou que o comprimento do tubarão era do tamanho do helicóptero que ele pilotava. As praias da África do Sul ficaram famosas não só por sua beleza, mas também pelos inúmeros e assustadores ataques de tubarões brancos. Ainda assim, o lugar não é líder mundial em ataques de tubarão não provocados. Desde 1990, as praias da Flórida registram mais de 300 ataques, 5 vezes mais do que na África do Sul. Especialistas em vida marinha disseram que é extremamente incomum um tubarão atacar várias vezes sua presa, como o tubarão que atacou Tina fez. Mais tarde descobriu-se que um barco pesqueiro tinha vindo do mar com muitos peixes na rede na noite anterior. A vibração na água dos inúmeros peixes pode ter atraído o imenso animal para a praia. Estamos em um país onde a percepção das pessoas em relação à segurança está entre as maiores do mundo. Porque aqui, provavelmente, o único risco que você corre vem da mãe natureza. Há uma variedade de desastres que podem matá-lo, desde espécies de animais peçonhentos a águas e correntes perigosas. Crocodilos, exposição à radiação UV e, claro, os tubarões brancos. Esta é a Austrália, mais especificamente a costa da ilha Landing Julia Percy. Construído por erupções vulcânicas, o local se formou há 7 milhões de anos e compreende um planalto de 46 metros de altura, cercado por falésias íngremes, plataformas rochosas fascinantes e recifes. Constituído por lavas almofadadas submarinas e depósitos de haloclastites, sobrepostos por vários derrames basálticos. Se você estiver a pé por aqui, só vai compreender a magnitude da ilha olhando do outro lado, das margens do lado Yambuk. O local tem uma longa história de exploração humana e é o lar de uma importante colônia de focas marinhas. Animais conhecidos por serem um grande atrativo para tubarões brancos. Antes dos anos 60, nadar no mar era uma forma relativamente nova de passar o tempo, e as ondas de calor atraíam cada vez mais as pessoas para a praia. Todos sabiam que havia tubarões no oceano, mas não se preocupavam. Na cabeça das pessoas, todos aqueles dentes serrilhados e pontiagudos serviam apenas para comer focas, e os humanos eram grandes demais para serem predados. No início da década de 60, as primeiras câmeras à prova d'água foram desenvolvidas, e logo surgiu um grande mercado de filmes subaquáticos, e as primeiras filmagens do tubarão branco vivo embaixo da água começaram a ser gravadas. Até então, apenas espécimes falecidos haviam sido filmados.
Este é Henry Burse. Ele veio para a Austrália em 1954 e iniciou sua longa paixão com o mergulho em alto mar em 1956. Ele se tornou um instrutor de mergulho recreativo e desenvolveu um interesse pela fotografia subaquática. Ele é um excelente mergulhador. Seu próprio pai o treinou quando ainda era adolescente. E ele aproveitou suas habilidades para se tornar um cineasta subaquático que faz mergulhos para filmar a vida marinha e vender para produtores de filmes e documentários. As pessoas que o conhecem como mergulhador não imaginam que ele já excursionou como saxofonista em um grupo musical chamado The Thunderbirds, apoiando estrelas locais para os principais artistas americanos dos anos 60. Henry também é conhecido por ser extrovertido, com grande sentido de humor e por ter uma vida social rodeada de amigos. No mês de novembro de 1964, Henry, com 29 anos, está na ilha Julia Percy, às margens de uma rocha vulcânica próximo à cidade de Portland, junto com alguns amigos para captar filmagens de focas marinhas. Ele verifica a câmera para confirmar se está tudo funcionando como de costume e mergulha no mar junto com seu amigo que também portava uma câmera. As focas brincalhonas e curiosas fazem muita bagunça debaixo d'água, diante das lentes de Henry e seu companheiro, como se soubessem que estão sendo filmadas. Passados alguns minutos, as focas subitamente desaparecem, quase que instantaneamente. Henry é um experiente mergulhador e imediatamente desconfia do que pode ter espantado elas. Por um segundo, a mente de Henry percorre os piores cenários do que poderia acontecer a partir dali. E quando ele se prepara para subir de volta para o barco, um tubarão com cerca de 2,4 metros de comprimento surge do nada e abocanha sua perna. O animal começa a arrastá-lo para o fundo do mar, chacoalhando-o vigorosamente com as mandíbulas. O mergulhador luta contra o animal, colocando a mão em sua garganta e apertando seus olhos. Seus parceiros veem a água se agitar e ficar vermelha, e logo depois veem a perna de Henry emergindo e flutuando na água. O tubarão havia arrancado uma das pernas de Henry do joelho para baixo. Seu amigo que o acompanhava no mergulho imediatamente nada para tentar ajudá-lo, juntamente com os outros homens que os aguardavam na superfície. Henry é puxado de volta para o barco sangrando profusamente e quase inconsciente. Os homens rapidamente fazem um torniquete em sua perna e correm de volta para a praia. Eles levam Henry para um hospital próximo e conseguem salvar sua vida antes que sangrasse até a morte. Ele perdeu 3,5 litros de sangue pelo caminho. Enquanto se recuperava no hospital Warrnambool, Henry disse que havia arrancado um dos olhos do tubarão. Mas ele só conseguiu se libertar quando o pedaço de sua perna se desprendeu do seu corpo. Apesar da separação horrível, ele se sentiu aliviado, pois soube na hora que poderia ter uma nova chance de sobreviver. O mergulhador se recuperou rapidamente e parece que o dano foi apenas físico. Ele não ficou com nenhum trauma do ocorrido e seu psicológico saiu ileso. Ao se recuperar e conseguir uma prótese e uma nadadeira modificada para sua perna, a primeira coisa que Henry fez foi ir novamente para o oceano mergulhar e continuar suas filmagens aquáticas. Este foi o ataque de tubarão mais bem documentado da história. Toda a cena foi registrada em vídeo, pela câmera que seu companheiro de mergulho carregava. Elas foram usadas para produzir filmes, incluindo o famoso filme de Steven Spielberg, Mandíbulas, que o lançou ao topo do cinema internacional. Nele foram investidos $7 milhões para ser produzido. O filme foi lançado em 20 de junho de 1975 e arrecadou $470 milhões. Apesar da fortuna que fez para os chefes dos estúdios de cinema e investidores, entretendo grandes audiências em todo o mundo, de acordo com especialistas, o filme deu aos tubarões uma reputação injusta de comedores de homens sedentos por sangue, que marcaram uma geração inteira. E as consequências não pararam por aí. Alguns estudiosos descobriram que o número de tubarões caiu em até 60% nas águas da costa leste dos Estados Unidos, nos anos seguintes ao lançamento do filme. Além do mais, qualquer simpatia que as pessoas possam ter sentido pelos animais um dia desapareceu rapidamente, causando um grande golpe nos esforços globais de conservação. O dano levou anos para ser reparado. Apenas recentemente, de fato, o público em geral passou a entender que os tubarões raramente atacam humanos e que ataques fatais são extremamente raros. Algumas teorias sobre o que motivou o ataque surgiram. Henry havia acariciado um cachorro na praia pouco antes de entrar no barco. O cheiro do cachorro pode ter levado o tubarão a atacá-lo. Outra teoria é de que Henry estaria usando roupas de mergulho forrada com a cor amarela.
De acordo com especialistas e 2 universidades australianas, os tubarões são daltônicos, mas estão perfeitamente cientes dos objetos contrastantes sob as águas turvas da ilha. A cor amarela tinha um forte contraste no azul escuro do mar, o que o destacava no panorama aquático, chamando a atenção do tubarão para si. Em 1968, Henry Burse lançou um documentário chamado Savage Shadow, onde partes das imagens reais dos ataques foram mostradas em uma reconstituição. Henry nunca guardou por um minuto sequer rancor da criatura que o atacou. Para ele, o animal estava apenas agindo de acordo com o que sua natureza esperava. Henry foi uma pessoa que sobreviveu a um ataque de tubarão e conseguiu registrar o fato em vídeo, dando a ele fama e reconhecimentos mundiais em uma época em que estes animais assombravam a mente das pessoas. Além disso, ele conseguiu capturar imagens únicas de espécies de tubarões que durariam por 25 anos até que outros cinegrafistas também conseguissem captar. Por estes motivos, algumas pessoas acham que o ataque do tubarão trouxe mais benefícios do que malefícios para a vida de Henry. Em 1965, ele criou uma empresa de mergulho comercial de sucesso para atender a indústria offshore de petróleo e gás. Ele morreu de leucemia em 1998, deixando a esposa Elizabeth e 2 filhos, Wayne e Philip. É manhã de sexta-feira, 22 de julho de 1983, em Townsville, Austrália. Linda Orton está na casa dos pais, terminando de arrumar as coisas para a viagem de barco que pretende fazer com seu namorado e um amigo. Ela está apreensiva com o mau tempo e os ventos fortes que sopram nas docas. Supersticiosa como é, aquilo soa como um mau presságio, e seus pais, percebendo sua apreensão, tentam convencê-la a desistir da viagem. Mas a vontade de navegar com o namorado é maior, e mesmo se perguntando se aquilo que está fazendo é certo, ela pega suas coisas e se dirige para a doca, onde os homens a esperam. Seus pais não sabem, mas esta será a última vez que veem Linda. Sem perder tempo, Linda se junta ao namorado Dennis Murphy, de 23 anos, e ao capitão do New Venture, Ray Bound, de 27. Juntos, o trio parte apressadamente rumo ao oceano a bordo da pequena traineira, sabendo que quanto mais cedo começassem a pescaria, mais cedo poderiam voltar para os seus entes queridos em terra. Eles pretendem chegar a uma parte específica do mar, próximo a uma barreira de corais, conhecida por ser um rico local de pesca, e lar de muitos tubarões-tigres e tubarões brancos. O trio apreciava a companhia um do outro e, sem dúvidas, eram amantes do mar. As primeiras horas que se seguem após a partida são de alegria e diversão, mesmo com os ventos fortes e o mau tempo que não deram trégua desde o início da viagem. Linda Orton faz as refeições para o grupo, enquanto o capitão Ray Bound direciona, coordena em segurança e controla os serviços no convés. Apesar da pouca idade, Ray tem muita experiência em navegação e é mais do que preparado para comandar a viagem. Dennis Murphy é o segundo capitão e auxilia em tudo o que pode. Juntos, eles pretendem passar algumas semanas no mar. O sol se põe, o tempo está ficando ainda pior e o mar começa a se agitar. A pequena traineira é lançada nas ondas imensas que se formam a todo instante. Pouco depois da meia-noite, uma onda gigante engole a embarcação. Dennis, que estava no convés, mergulha no mar enquanto o barco começa a afundar. Ray e Linda estão dentro da embarcação tentando desesperadamente mantê-los firmes no mar agitado quando ele vira. Os dois conseguem sair da traineira mergulhando através da porta da cozinha já inundada pela água do mar. O trio sobe no barco que continua boiando e juntos começam a analisar suas opções. De acordo com as coordenadas que pegaram antes da traineira virar, eles estão a 90 km da costa de Townsville e a cerca de 45 km da ilha mais próxima. Poucos quilômetros a leste, há um recife e Ray acredita que o barco vai afundar a qualquer momento, e decide que a melhor alternativa de sobreviverem é indo até lá. Eles reúnem alguns itens de bordo que estão boiando ao redor e mergulham até a cabine na tentativa de reunir qualquer coisa útil dos destroços do naufrágio. Assim eles conseguem um salva-vidas, uma prancha de surf e um refrigerador de cerveja, e amarram com uma corda ao redor fazendo uma espécie de bote salva-vidas. Na manhã do dia seguinte, os marinheiros olham ao redor e não veem nada, além de água. Eles agarram-se na jangada improvisada e começam a remar na direção do recife.
Apesar de ser inverno, o tempo parece colaborar com o trio. A temperatura da água está relativamente quente e hipotermia não é algo que os preocupa no momento. As temperaturas solares que poderiam tornar a viagem ainda pior, ou talvez impossível, também estão amenas. Isso ajuda o trio a permanecerem positivos ao iniciar a longa jornada e eles seguem nadando, batendo os pés e os braços como podem, se movendo lentamente pela superfície do oceano. As horas se passam e assim que o sol se põe, a barbatana de um grande tubarão emerge das águas escuras, a poucos metros de distância, deixando Ray, Dennis e Linda petrificados de pavor. É um tubarão-tigre, com cerca de 4,5 metros de comprimento. Uma espécie conhecida por ser extremamente agressiva e devorar tudo o que encontra no mar. Ray diz: não provoquem um animal que ele irá embora e nos deixar em paz, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ao contrário do grande tubarão branco, o tubarão-tigre possui uma membrana nictitante, uma espécie de pálpebra translúcida que desliza para baixo e cobre os olhos mantendo sua visão. Também é encontrado em animais como crocodilos e aves de rapina. As dos tubarões-tigre conseguem aumentar sua visão em ambientes com pouca luz. Isso os torna predadores supremos mesmo na escuridão. Se Ray, Dennis e Linda conseguem enxergar o animal, ele consegue enxergá-los ainda melhor. As muitas horas de nado no mar agitado havia desmontado a jangada, mas eles permaneciam com alguns itens para ajudá-los a flutuar separadamente. Então, com cautela e sempre de olho um no outro, eles continuam. Mas logo são interrompidos quando Boundy sente um movimento rápido em sua prancha e uma mordida em seu joelho esquerdo. Instintivamente, ele o chuta com a outra perna. Para sua sorte, esta foi apenas uma mordida exploratória. Sem mãos, mas com focinhos e mandíbulas extremamente sensíveis, muitas espécies de tubarões investigam objetos incomuns na água para determinar se são comida ou não. A mordida envia um relatório rápido ao cérebro do animal sobre o tamanho, textura e composição do objeto. Após o chute, o tubarão desaparece no mar, deixando o trio lutando na água contra uma crescente sensação de desespero. 10 minutos se passam e o animal reaparece nadando calmamente a uma distância vigilante. Repentinamente, sua barbatana mergulha e desaparece novamente. Houve uma pausa e um silêncio ensurdecedor, interrompida quando Smurf grita: "Ele pegou minha perna! O desgraçado pegou minha perna!" Boundy grita: "Chute-o!" Smurf então chuta cegamente o animal, atingindo seu focinho e suas mandíbulas duramente cravadas em sua panturrilha. Mas é em vão. O animal puxa Smurf para o fundo do mar. Alguns segundos se passam e Dennis volta à superfície sem uma das pernas. Boundy e Linda percebem a água ao redor se escurecer ainda mais. O primeiro instinto deles foi pegar um torniquete para amarrar a perna de Smurf, mas não encontram nada de útil. Logo, a barbatana do animal reaparece na superfície. Boundy pergunta desesperadamente: "O que você quer fazer?" Com a perna sangrando profusamente, Smurf sabe que está perdido. Ele olha para sua namorada e para seu amigo, e com a voz carregada de emoção diz: "Deixem-me, reúnam as coisas e fujam." Corajosamente ele os empurra e nada na direção contrária. Enquanto nadavam em direção ao Recife, Linda e Ray olham para trás e veem o tubarão abocanhar Murphy e puxá-lo para o fundo do mar. Linda desvia o olhar e começa a gritar incontrolavelmente em completo estado de choque, traumatizada e incapaz de continuar nadando. Boundy, cambaleando também, teme que não consigam se recuperar do incidente horrível. Mas sem opção nenhuma, a não ser continuar, seu instinto de sobrevivência reúne forças e então ele sacode Linda na tentativa de tirá-la do choque traumático, dizendo que eles devem viver para que a morte de Dennis não seja em vão. Eventualmente, Linda vai se acalmando. Eles calculam que se continuassem, chegariam ao Recife pela manhã. Assim, ela tenta manter o ânimo o máximo que pode. O nascer do sol ainda estava a algumas horas de distância. Cerca de 2 horas se passam e a barbatana do tubarão reaparece cortando as águas do oceano novamente. Ray acredita que seja o mesmo tubarão. As longas barbatanas são semelhantes às que viram pouco tempo antes. Eles simplesmente não conseguiam se livrar do animal. Ray e Linda observam o animal circular ao redor deles silenciosamente. Eles agarram as mãos um do outro para garantir que pudessem se ajudar se o animal os atacasse. A dupla está física e emocionalmente esgotada.
e não podem fazer nada além de seguir os movimentos do tubarão com os olhos vidrados. Linda está apoiada no salva-vidas e mal consegue falar devido ao esgotamento físico e emocional. Depois de 1 minuto, o tubarão se aproxima dela lentamente e a abocanha pelo braço e parte do torso. Com sua última gota de energia, ela só consegue soltar um gritinho baixo. Bound está completamente indefeso, fraco e sem forças para fazer qualquer coisa, a não ser ver Lindy ser levada para as profundezas do oceano. Ele sente a mulher rapidamente ficar imóvel nas mandíbulas do predador, falecendo de forma misericordiosa e praticamente sem resistir. Bound, totalmente entorpecido de pavor e desespero, pega o salva-vidas de Lindy e sua prancha e rema em direção ao Recife. Pouco tempo depois, os raios do sol começam a aparecer, e junto, o tubarão também reaparece, observando Bound a uma curta distância. Nesse ponto, Bound está exausto demais para sentir medo, mas ele já consegue ver o Recife, e concentra todas as suas forças em nadar o mais rápido que pode, ao mesmo tempo que tenta manter o tubarão afastado. Bound está muito próximo de chegar em terra firme, e o tubarão está cada vez mais próximo dele. Quando, de repente, como uma força divina, uma onda grande empurra Ray em direção à borda do Recife Lodestone. E com um último esforço, ele escala as rochas, raspando a pele contra os corais ásperos. De barriga para baixo, e quase sem forças para se levantar, Ray solta uma gargalhada, em resposta à sensação de triunfo e alívio que substituíram o pavor e o desespero de ser devorado. Mas a alegria foi breve. De repente, a provação reaparece, reduzindo Ray a uma torrente de lágrimas e sentimentos ruins, devido à perda horrível de seus amigos. Soluçando e quase chegando ao delírio, ele começa a ouvir o som do motor de um helicóptero se aproximando. Às 10h40 da manhã de terça-feira, a aeronave da Royal Australian Air Force içou Ray do Recife, que tinha chegado pouco antes. Desde a noite de domingo, 6 aviões e a maior parte da frota de traineiras de Townsville vasculharam uma área de cerca de 13.000 km², em busca da tripulação, depois que nenhuma resposta foi recebida do New Venture. Até ser resgatado, Bound passou por incríveis 36 horas nadando em mar aberto. Sua pele estava esfolada, seus lábios desidratados e seus cabelos, barba e sobrancelhas descoloridos pelo sol. Sua aparência era de quem passou décadas abandonado em uma ilha deserta. No hospital, ele foi tratado e teve uma recuperação física completa. Apesar dos horrores que suportou naquelas 36 horas, nada poderia manter Ray Bound em terra firme. O mar é a minha vida. Vou voltar. Ele ainda não acabou comigo, disse ele aos jornalistas. Talvez como uma forma de retribuir o favor, poucos meses depois, Bound estava novamente nos noticiários. Capitaneando outra traineira, ele ajudou no resgate de um navio encalhado próximo onde o New Venture afundou. A sombra da catástrofe o perseguiu por muito tempo depois. Como único sobrevivente e com uma história tão dramática, ele foi alvo de rumores e especulações do que realmente poderia ter acontecido naquela fatídica noite. Alguns disseram que a história poderia, na verdade, ser uma cortina de fumaça para alguma briga ou outro evento sinistro ocorrido a bordo do New Venture. Infelizmente, tanto para os defensores de Bound quanto para os especuladores, somente ele saberá com toda certeza se o relato é um conto de pescador ou não. No entanto, embora seja uma história verdadeiramente notável, na verdade, ela não está sozinha. A lista de histórias envolvendo ataques e perseguições de tubarão-tigre a pessoas é longa, mesmo considerando apenas o estado de Queensland sozinho.